guys enjoying the weather? Come on, look in there. The sun is shining. It's baptism day. Come on, let's get excited. It's a day that we work hard for it, right? Yeah. We go out there, we reach people, and they come to the decision to accept Christ. And today is the day, right? Yeah. Where they go to the water. All right, so we're gonna worship God now for a little bit. Yeah. So let's make some noise. Let's make some noise in Portobello, right? So let's worship the Lord. Gonna say how we love Him and how He's good for us. Okay, guys. Let's sing to the Lord, okay? God's good. God's good. I'm 100% sure. I'm 90% sure. Well, actually, Of the goodness of God.
another in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. If my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. If my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We found 2 things already in here. Look at our stuff we found. 2. That's a high school license. Stop, Joshua. No, you have to get more on you. You can literally just take some back here. Oh, you're covered. You're covered. You have to be covered. Eu já fechei a porta, estou te esperando pra fazer o que decidi fazer. That's our money in here. Wait, money? What's Meu that money? coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. I'm gonna have to say
nesse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Deixa morar. Quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só quero tua presença. Barnacle, we do not need. We don't need barnacle. We're making a mine. Making a mine house, guys. Stay here. I can't reach this one. Okay, guys. Let me ask you guys one thing. Cadê a Camila? Obrigado. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. My beloved, let me just say something. Vamos tentar nos manter em silêncio aqui, tá bom? Let's try and keep quiet, Porque é difícil controlar todo mundo ao mesmo because tempo. it's hard to kind of control everybody at the same time. Mas eu quero trazer uma palavra muito rápida antes do batismo. But I want to share a very brief word before the baptism. Porque Deus falou comigo, eu perguntei a Deus o que eu ia compartilhar nesse dia de batismo. Because I had asked the Lord, what should I share in this baptism day? Porque hoje é um dia especial para todos nós. Because it's a very special day for all of us. Mas mais especial ainda para aqueles que vão se batizar. But even more special for those who are going to get baptized today. Porque eu posso garantir que nunca mais na vida deles eles vão se esquecer disso. And I can guarantee that they will never forget today. Eu tenho certeza que você se lembra do dia do seu batismo. I'm sure you remember your baptism day. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de cada um de nós. Because the Bible says God has placed eternity inside of us. E esse dia é o dia que está marcando a sua eternidade. And that's the day that put on a mark on eternity for you. Então eu estava perguntando a Deus o que eu ia falar. So I was asking God what I should share. E aí Deus me trouxe uma passagem da Bíblia que está em Atos capítulo 8. And then God brought me a passage that it's from Acts chapter 8. Porque a Bíblia fala de um homem que não conhecia Jesus. Because the Bible talks about that man, he didn't know Jesus. Ele era tesoureiro da rainha da Etiópia. He was the treasure of the Queen of Ethiopia. E a Bíblia diz que Deus, que Jesus deu uma palavra através dos anjos para Filipe, o apóstolo Filipe. And the Bible tells us that Jesus gave a word to that man through Philip. E aí Filipe tem
um encontro com esse tesoureiro, com o eunuco. And then at one occasion, Philip, he had an encounter with that man, that eunuch. Então a Bíblia diz assim no versículo 36 de Atos capítulo 8. So the Bible says on chapter 36 of Acts 8. Indo eles pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. So going them through the way, they got to a place where there was water. E disse o eunuco: And the man said, eis a água aqui. there's water here. O que me impede de ser batizado? What prevents me from being baptized? E disse Filipe: And Philip said, se você crê de todo o teu coração, isto é lícito. if you believe with all your heart, nothing prevents you. E o tesoureiro respondeu: And the treasurer responded, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Quando Deus me deu essa passagem, And when God gave me that text, e eu fui ler essa passagem, and I was reading it, e algo me chamou a atenção. and something caught my attention. A pergunta daquele eunuco. The question that eunuch man, he asked, Ele diz: o que me impede? what's preventing me? O que me impede de fazer isso? What's preventing me from doing that? Eu achei isso maravilhoso. And I thought that was amazing. Porque aquele homem, ele amava Jesus. Because that man, he loved Jesus. Ele teve a revelação de quem era Jesus. He received a revelation of who Jesus is. Porque ele estava na carruagem, ele estava numa carruagem lendo o livro de Isaías. Because he was in a cart and he was reading the book of Isaiah. Mas ele não estava entendendo, a Bíblia diz. But the Bible says that he did not understand what the text was saying. Mas Deus estava vendo o coração dele. But God was already looking into his heart. E Deus viu que ele estava com fome de Deus. And God saw that that man was hungry for him. E aí Deus envia o Felipe para falar com ele. So then he sent Philip to speak to him. E aí Felipe explicou para ele And Philip explained quem Jesus era. who Jesus is. E esse é um ponto importante para nós entendermos. And it's something really important for us to understand today. Porque muitas pessoas não conhecem quem é Jesus. Because many people, they don't know who Jesus is. E muitas coisas têm impedido elas de ser abençoadas. And there are many things that are standing on their way to their blessings. E quando aquele homem viu água, And when that man, he saw the water, ele disse: eu estou vendo água, o que me impede de ser batizado agora? he said, well, I see water. What's preventing me from being baptized now? Porque a palavra de Deus queimou no coração dele. Because the word of God burned in his heart. E ele queria ser batizado naquele momento. And he wanted to get baptized straight away. Ele entendeu a necessidade do batismo. He understood the need for baptism. Então eu queria falar alguns pontos que nos impedem de sermos abençoados. So I want to speak about a few points, a few things that hindrances. Porque a pergunta daquele homem, o que me impede, Because that question he asked, what prevents me, é uma pergunta que nós devemos fazer também. is a question that we should ask ourselves. O que impede você de ser abençoado? What's preventing you from being blessed? O que tem impedido você de receber a bênção de Deus? What's standing on the way of you receiving your blessing? Aquele homem não estava entendendo o livro de Isaías. So that man, he did not understand what he was reading in Isaiah. Mas quando Filipe explicou But when Philip explained sobre o pecado, about sin, sobre a importância de dar a vida a Jesus Cristo, about the importance of giving your life to Jesus, sobre cumprir o mandamento de Jesus Cristo que diz que nós devemos ser batizados. about fulfilling the commandment of Jesus that said we must be baptized. Jesus disse: creia no Senhor Jesus. Jesus said, believe in the Lord Jesus. E a Bíblia diz que quem crê e And the- for batizado será salvo. And the Bible says that those who believe and are baptized, they will be saved. Então, o que tem te impedido de ser abençoado por Deus? So what's preventing you from being blessed by God? Até aquele momento, algo impedia aquele homem de ser abençoado. Until that moment, something was standing on the way, preventing that man from being O blessed. pecado não confessado. So the sin that he never confessed. Porque quando nós não confessamos nossos pecados, isso nos impede de sermos abençoados. Because when we do not confess our sins, that stands on the way of our blessings. Provavelmente ele estava tentando entender isso no livro de Isaías. He was probably trying to understand more about that reading through Isaiah. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías 59:2 Because the Bible says in Isaiah 59:2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. that our iniquities, they separate us from God. As nossas iniquidades nos afastam de Deus. So our iniquities, they
make us distant from God. Mas uma outra coisa que nos separa de Deus But there's something else that also keeps us apart from God. é a incredulidade. That's unbelief. É quando nós não cremos. It's when we do not believe. E aquele homem, ele creu. But that man, he believed. Ele repetiu, eu creio no Senhor Jesus. He repeated, I believe in the Lord Jesus. Então quando nós não cremos em Deus, So when we do not believe in God, quando nós não cremos sobre a importância de darmos a nossa vida e sermos batizados, so when we do not believe about the importance of giving our lives to Jesus and being baptized, isso nos impede de ser abençoados por Deus. that prevents us from being blessed. Então, aquele homem decidiu se batizar, So that man, he decided to be baptized porque ele creu no fundo do coração dele quem Jesus era. because he believed from all his heart who Jesus is. E quantas pessoas têm deixado de ser abençoadas por falta de fé? And how many people are not being blessed because they lack faith? Ou muitas pessoas colocam desculpas pessoais. Or they have their own personal excuses. Deus conhecia o coração daquele eunuco. God, he knew the heart of that man. Ele estava tentando entender mais sobre Deus. He was trying to learn more about God. Então, Deus enviou Filipe lá. So God, he sent Philip his way. E aí ele disse, eu estou pronto. And he said, well, I am ready. Eu quero fazer isso agora. I want to do it now. Eu não vou deixar para depois. I'm not going to leave it for later. Porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida Because I depois. don't know what's going to happen to my life. E muitas vezes nós colocamos impedimentos na nossa vida. And many times we put on many excuses. Nós falamos, eu ainda não estou pronto. We say, I'm not ready yet. Hoje ainda não é o meu dia. It's not my time just yet. Depois que eu organizar minha vida, eu vou. Well, I have to sort a few things out and then I'll go. Você sabia que no livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 24, fala de um homem que ouviu Paulo pregando para ele? So did you know that in Acts, in chapter 24, you can read about a man that heard Paul preaching to him. Ele chamava Félix. His name was Felix. E quando Paulo pregou para ele, And when Paul preached to him, ele disse para Paulo, por enquanto, pode ir embora. E se eu decidir, se eu tiver uma outra oportunidade, eu te chamarei. he said, you know what, you can go on now. If one day I make a decision, I'll look up for you. Sabe quando ele chamou Paulo? Do you know when he called Paul again? Nunca. Never. Ele perdeu uma oportunidade na vida He dele. missed his opportunity of a lifetime. O que impede você What's preventing you de ser abençoado, to be blessed? de viver a plenitude de Deus na sua vida? To live in the fullness of God in your life? O que tem impedido você de viver plenitude de Deus? What's preventing you of living God's fullness in your life? Tem muitas pessoas ainda apegadas às coisas deste mundo. There's so many people still attached to the things of this world. Mas eu estava explicando na aula de batismo na última sexta-feira. But last Friday I was explaining during the baptism lesson. Nós às vezes ficamos preocupados com a nossa vida aqui na Terra. So sometimes we are very worried about our lives here on this earth. E a nossa vida é como esse pedaço de fio aqui, ó. But our lives is just like this top the cord here. E a eternidade é todo o resto. But eternity is the whole thing. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com isso aqui. But we put our focus and get worried just about this tiny piece. E nós perdemos toda a eternidade diante de Deus. And then we end up missing all the eternity before God. E nós servimos um Deus que quer nos abençoar. But we serve a God that wants to bless us. Mas Deus quer quebrar tudo aquilo que tem impedido você But He wants to break all the things that are preventing you de viver as bênçãos dele na sua vida. to live His blessings in your life. Aquele homem That man, teve a sua vida transformada. he had his life totally transformed. Deus olhou o coração dele. God looked into his heart. Ele estava com fome, querendo aprender de Deus. He had hunger for God and he wanted to learn about Him. E aí Deus enviou o Filipe para falar com ele. And God sent Philip to speak to him. O que tem impedido você de obedecer o mandamento de Jesus? What's preventing you from obeying God's commandments? Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Because the Bible says whoever believes and is baptized will be saved. Muitas pessoas não sabem, mas nós teremos uma vida após a morte. Many people don't know, but we're going to have a life after death. E essa vida será no inferno ou no céu? And it's going to be either hell or heaven. E é por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. And that's why Jesus said whoever believes and is baptized is going to be saved. Salvo do quê? Saved from what? Salvo de viver no inferno. From spending eternity in hell. Porque quando nós falamos não para Jesus, Because when we say no to Jesus, Ele não pode mudar a nossa vida. He cannot change, He cannot transform our lives. E aí nós mesmos é que estamos assinando
assinando o nosso passaporte para o inferno. We are on our own signing our ticket to hell. Mas Jesus quer quebrar essa maldição. But Jesus, He wants to break that curse. Por isso que Ele morreu na cruz por cada um de nós. That's why He died on the cross for each one of us. Ele quebrou tudo aquilo que podia nos impedir de ir a Deus. He broke all the hindrances that could prevent us from getting to God. O pecado. Sin. Ele nos perdoou quando Ele foi naquela cruz do Calvário. He has forgiven us when He was on the cross. Ele removeu todo o medo de dentro do nosso coração. He removed all fear from within our hearts. E Ele apagou o passado. And He's also erased all of our past. Ele quer apagar o teu passado. He wants to erase your past. O passado de sofrimento. The suffering De uma vida sem Deus. of a life without God. Eu tenho uma pergunta para você. And I have a question for you. O que está te impedindo de obedecer a Deus? What's preventing you from obeying God? O que te impede de ter uma experiência com o Espírito Santo? What's preventing you from having an experience with the Holy Spirit? O que te impede de viver um chamado com Deus? What's preventing you from living your calling with God? Porque hoje nós vamos ter algumas pessoas se batizando. Because we have a few people getting baptized today. E Deus agora vai começar a desenvolver o ministério deles. And then God's going to start to develop their callings. Eles vão começar a crescer espiritualmente. They're going to start to grow spiritually. Jesus era Jesus, apenas Jesus até os 30 anos de idade. Jesus, He was just Jesus until He was 30 years old. Mas a partir do dia do batismo de Jesus, But from the time He got baptized forward, ele se tornou Jesus o Cristo, He became Jesus the Christ, ou seja, o enviado. the one who was sent. A palavra Cristo significa enviado. The word Christ means the sent one. E quando nós vemos a Bíblia, nós não vemos nenhum milagre de Jesus antes do batismo. And when we read the Bible, we don't see any miracles until His baptism. Mas quando ele foi batizado, But after He was baptized, ele começou a operar milagres. He started to perform miracles. E o primeiro milagre foi num casamento. And the first one was during a wedding, Porque é assim que ele faz. because that's how He does it. Ele quer abençoar as nossas He famílias. wants to bless our families. Agora eu quero concluir o meu sermão. And I want to conclude my sermon. A pergunta que Deus quer fazer para cada um de nós é: o que impede você The question that God is asking us today is, what's preventing us de ser abençoado por Ele? from being blessed by Him? Eu quero dar agora a oportunidade para essas pessoas que vão se batizar. I would like to give the opportunity to these people who are getting baptized today, Porque eles fizeram a mesma pergunta. because they've asked the same question. O que me impede de ser batizado? What is preventing me from getting baptized? Eu quero ser I batizado. want to be baptized, Porque este mundo não pode me impedir mais. because this word cannot prevent me anymore. As minhas próprias vontades não podem me impedir My mais. own will, it cannot prevent me from that anymore. O meu passado não pode me impedir mais. My past cannot hold me back anymore. Eu decidi dar a minha vida a Jesus I've Cristo. made a decision. I'm giving my life to Jesus. Então eu gostaria agora de chamar a Bia aqui. So I want to call Bia here. Ela vai se batizar. She's going to be baptized, Ela vai compartilhar um testemunho. and she's going to share a testimony. Por favor. She's crying already. Gente, eu não sou muito boa em falar assim em público, mas o pastor me pegou despercebida. I'm not very good with speaking in public, and Pastor, he kind of got me off guard. E eu tava pedindo discernimento pra Deus, pra... And I was asking God to give me discernment. Eu tava pedindo discernimento pra Deus pra o que eu iria falar aqui, que testemunho é o meu. Ela estava pedindo direcionamento para Deus para saber o que ela ia falar aqui, qual era a parte do testemunho. So she was asking God for guidance on what she should say today, what part of her testimony she should share today. E o Espírito Santo a conduziu para essa palavra que ela vai falar agora. And the Holy Spirit guided me to this word I'm going to share now. Muitos anos eu achava que Deus, mas não era o nosso Deus, era o Deus do dinheiro. Por muitos anos ela achava que ela tinha um Deus, mas não era o nosso Deus, era o Deus do dinheiro. So for many years, she thought she had a God, but it was not the same God as ours. It was money. Eu não sabia o porquê, eu estava tentando buscar, né? E ela não conseguia entender o
presença dele, mas ela nunca sentia a presença dele. And she couldn't understand why she was seeking his presence but could never feel it. E por 3 anos eu estive procurando a resposta dele. E por 3 anos ela ficou procurando a resposta dele. And for 3 years she kept looking for answers from him. E claro, eu estava sozinha, estava no escuro. E depois de 3 anos, E é claro que ela estava sozinha, ela estava no escuro, mas depois de 3 anos, eu reencontrei o verdadeiro amor, o verdadeiro Deus. ela reencontrou o verdadeiro amor, o verdadeiro Deus. So she was alone, she was in the dark during those 3 years, but then she finally found the true love, the true God. E por todos esses anos eu estive procurando várias igrejas, mas nenhuma delas realmente seguia a palavra de Deus. E durante todos esses anos, ela estava procurando por uma igreja, mas ela acreditava que realmente eles não seguiam a palavra de Deus. And for all those years she was looking for a church, but she couldn't find anywhere that she felt they were really following the word. E todos esses tempos eu estava tendo uma intimidade com Deus, só eu e ele na minha casa, durante esses 3 anos. E durante esses 3 anos, ela tinha uma intimidade com Deus apenas na casa dela, ela não frequentava nenhum lugar. So during those 3 years she was growing intimacy with God, but just at home, not being part of a church. E finalmente eu achei uma igreja que realmente acolheu e que sim, que segue a palavra de Deus. E finalmente ela encontrou uma igreja que a acolheu e que ela realmente sente que segue a palavra de Deus. Until she finally found a church that embraced her and where she feels that we really follow God's word. E agora eu sinto realmente o verdadeiro amor, eu fui acolhida, Deus me tirou desse mundão, da depressão. Agora verdadeiramente ela se sente acolhida, que o Senhor tirou ela da escuridão e da depressão e agora ela está aqui. She really feels now embraced, and that now God has taken her out of that darkness and depression, and here she is. Danilo. Voz de trovão, hein, Danilo? Danilo! Tenta falar alto, Danilo. Tá? Por favor. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus. Pega comigo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Alguns meses atrás, minha vida estava meio conturbada. E nesse tempo, tinha... Um tempo atrás a vida dele estava conturbada. So a while ago my life was really messy, confusing. Então, por algum motivo, eu esqueci o motivo, mas eu estava passando na Prince Street. One occasion, for whatever reason, I was passing by Prince Street. Então, estava me sentindo meio pra baixo, com a vida que eu disse que eu estava. And I was feeling really low with that life I told you about. Então eu encontrei uma pessoa pregando a palavra de Deus na rua, aí eu resolvi chegar perto. And I saw someone preaching the word of God on the streets, and I decided to come closer. Então quando eu passei, um rapaz falou comigo. And when I went past that guy, he spoke to me. E falou, será que eu podia orar para você? Could I pray for you? Eu respondi, com certeza. Quem me conhece sabe que é uma oração aí. And I
I said, of course you can. If you know me, you know I love prayers. Então, ele me pegou nesse momento da minha vida que eu tava meio conturbado e tudo. E isso. So he found me during that time in my life that it was all very confusing, very messy. E isso foi dos motivos de eu resolver estar aqui hoje, batizando. And this was one of the reasons that made me decide to be here today and be baptized. E logo após a oração, ele me convidou. And right after the prayer, he made me an invitation para vir fazer parte do ministério, da igreja. To join the church and be part of the ministry. E para ser sincero, naquela altura, eu não estava me sentindo, estava numa guerra com meus pensamentos, eu não estava me sentindo bem o suficiente. And to be really honest, during that time I was going through like internal conflicts and was just not feeling I was ready. Aí eu procurei saber sobre mais, né, sobre a igreja, sobre tudo relacionado a isso que ele me convidou. And I tried to look for more information about the church and all about this because that's where he was inviting me to go to. E eu não consegui entrar, né, porque eu tava conversando com a Val, acho que eu tava conversando com a Val sobre isso e tudo, mas eu não consegui achar onde era a igreja, não consegui achar. I had been in touch with Val speaking about that, but I couldn't find where the church was. Então eu esqueci sobre isso por um tempo. And I forgot all about it for some time. E logo a seguir, alguma coisa não lembro, provavelmente Deus veio falando comigo pra me voltar, né? And during that time, something, or better say not something, someone, God, he was talking to me about coming back to him. Então eu procurei saber mais sobre, entrei em contato com a minha tia, porque a Val tentou falar comigo de todas as formas e eu não respondi, meio que desapareci. And I decided to go and look back for information again. I know Val, she had been looking and trying to get in touch with me for some time and I was just avoiding her. And I decided to ask my aunt about it. E então, ela me disse, falou sobre, teve um dia eu vim e depois que eu vim para a igreja, minha primeira vez. Until I finally decided to come, and after I came to church for the first time, Deus falou comigo. Eu já estava passando uma situação bem difícil e mentalmente tudo, e Deus falou comigo. I was going through a very difficult situation. I was not mentally well, but God spoke to me. E desde aí eu comecei a ficar faminto pela palavra de Deus. And ever since I became hungry for God's word. Então algumas pessoas começaram a falar para mim sobre o batismo, que teria o batismo, e automaticamente eu me auto-incluí. And some people started speaking to me about baptism, and I just said, well, that's for me. I'm in. Sem até o próprio pastor saber. Without even the pastor knowing all about it.
place in God's glory, and I never want to leave. Thank you. God bless. Henrique. Literalmente, nadou e morreu na praia. Brasileira, para ficar mais fácil para ela. Tenta falar um pouco mais alto que você precisa. Ou deixar mais perto. Alô, dá pra ver. Bom, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Bom, a minha história é um pouco diferente, né? Eu tive uma revelação com Deus em 2023, né? Num dos momentos mais difíceis da minha vida. So good afternoon. Well, the story of my life is a little bit different. I had a revelation from God a few years back, in 2023. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei na força das próprias mãos, né? Sempre trabalhei muito, consegui tudo que eu quis na minha vida. I have always been a person who believed in the strength of my own arm. I've always worked a lot and reached my goals throughout my life. Mas em 2023 eu estava numa situação muito complicada. Meu filho foi internado no hospital em Liverpool e ficou à beira da morte, com mais de 40 médicos em volta dele. So during that time, things got really hard, and my child, my son, he was admitted to hospital in Liverpool in a very, very serious critical situation, and he had around 40 doctors involved in his care. E nessa época eu estava muito desanimado da vida e foi quando Deus falou comigo. During that time, I was about to lose my faith. I couldn't believe in anything. It was really low, but then God spoke to me. Deus disse para mim não se desesperar, que Ele estava trabalhando na minha vida e na vida do meu filho e que ele ia sair daquele hospital andando com a mente boa. God told me that I should not be desperate, I should be in peace, because He was working in my life, and that my son, he would leave that hospital walking. Que Deus ia mostrar o caminho, que era para mim não duvidar e apenas seguir. That He was going to show me the way. I should not doubt, but only follow it. E alguma coisa no meu coração estava me dizendo que eu tinha que vir para a Escócia. Eu já tinha morado aqui um tempo, então eu queria vir para cá muito. And I had something in my heart saying that I should move to Scotland. I had lived here already before, and I had that voice saying that I should come back. E quando eu cheguei na Escócia, né, meu filho realmente ele saiu do hospital andando, melhorou muito. E quando eu cheguei na Escócia, eu procurei a igreja, né, do pastor Marinho. So my son, he really left the hospital walking. He had a huge improvement in his health, and we moved to Scotland. And when we got here, I looked up for the church, Glenn, Pastor Marinho. E quando eu cheguei na igreja, eu olhei para o telhado, né? Aquela primeira igreja ali, né? A anterior a essa. E Deus mostrou para mim, tinha mostrado para mim esse mesmo telhado anteriormente. And I was there in the church. I looked up at the ceiling, you know, the building at the plazas, the first one. And when I looked at it, I saw it was the same building that God had showed me before, the same ceiling. E naquele mesmo dia, quando eu fui para casa, eu tive uma revelação de Deus falando para mim: aqui é seu lugar, meu filho, aqui você vai ficar, aqui é sua casa.
And on that same day when I was going back home, I had that revelation from God, that voice saying, that's your place, that's where you belong, that's where you're going to stay. É isso. Obrigado. That's all. Thank you. Boa tarde, todos os irmãos. O meu testemunho é, eu por volta de 8 ou 9 anos, penso eu tive um sonho. Tive a sonhar que eu estava a caminhar e então, no meu caminho do sonho, eu vi um rio e vi um homem. Então, havia algumas pessoas fora do rio e ele dentro do rio. Good afternoon, my brothers and sisters. So my testimony, this started around 8 to 10 years ago. I had that dream, and there was a river and a man, and he was in, and there was a lot of people close to it. E então eu vi o Senhor lá dentro do rio, e cada um dos homens iam para o rio, ele emergia a pessoa levantava e saía e ia o outro. E então, eu depois cheguei perto do senhor que estava no rio, e eu disse, olha, eu gostei muito daquilo que estás a fazer, faz-me a mim também. And as I said, I could see those men there, the men in the river. Each man would approach, they would be immersed and come back out of the water. And I was watching, and then after that, I went to that man and said, you know what? I really liked what I saw here. I want to do it too. E então esse senhor me disse, ele olhou para mim de cabeça aos pés e me disse, você ainda não. E eu fiquei com isto na minha cabeça, eu não sabia o que era, porque eu frequentava a igreja católica e eu não sabia. Após 2 ou 3 anos ou muito mais, eu conheci a igreja evangélica. E entretanto eu perguntei aos pastores o que seria desse sonho que eu tive. E os... Yes, so after I said that to that man, he looked me from head to toe and said, well, not you, not yet. And then I was just upset by it, and I had been going to a Catholic church and I didn't know what that meant, but then I started going to evangelical church and decided to ask the pastors what that dream could be, the meaning of that dream. E então os pastores me disseram que era Jesus a batizar as pessoas, os homens que eu vi que eram batismo. E então eu sempre que pensei em ser batizada, mais no rio, não na piscina. Eu tive muitas oportunidades de ser batizada na piscina. E eu sempre disse aos meus pastores, eu quero ser batizada no rio. E felizmente hoje, eu dou glória a Deus, vou ser batizada não no rio, no mar, que eu acho que é melhor de Deus para mim. É uma glória, uma honra do Senhor para mim. Estou a realizar o meu sonho que eu tive hoje. Glória a Deus, aleluia. And she said that the pastors explained that it was Jesus baptizing people. And she said she wanted to, her dream was to be baptized in a river, not in a swimming pool. And today, although it's not a river, it's even better, it's the sea. So her dream is coming through today. Okay, guys. Yasmin decidiu não. O Tarcísio vai batizar, mas ele não vai, prefere não falar nada. Quer que eu fale por você, Tarcísio? Se quiser, eu vou. A mulher dele fala. Ok, guys. Eu vou chamar ele. Ó, eu vou chamar eles apenas para eles fazerem a confissão pública. Quer falar? Ele falou que quer falar agora. Ok. Fala que eu vou chamar eles para eles fazerem uma confissão
So I'm gonna call them up in the front so they'll do their public confession now. Ok. Então todos aqueles que vão se batizar, vem aqui na frente. So everyone who's gonna be baptized, please come to the front. Okay, guys, just so you know, they will confess publicly that they are renounce this world, the whole works from the enemy, okay? But they will do it in Portuguese. Sorry? Não entendi, doutor Jeff. Elvira! Aqui, vocês vão ter que renunciar publicamente. Vocês vão repetir o que eu vou falar, tá bom? Cada um de vocês. Vou começar de vocês. Repita comigo assim, ó. Eu renuncio o diabo. Eu renuncio o diabo. Todo o trabalho dele. E todo o trabalho dele. E eu confesso. Jesus Cristo. Que Jesus Cristo Meu Senhor. É o meu Senhor e meu Salvador. Ele Deus como meu Pai. Deus como meu Pai. E o Espírito Santo. O Espírito Santo. Para encher-me a partir de hoje. Para encher-me a partir de hoje. Amém. Diz assim, ó, eu renuncio o diabo e todos os seus trabalhos. Eu renuncio o diabo e todos os seus trabalhos. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus como meu Pai Celestial. E Deus como meu Pai Celestial. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Para encher-me. Para encher-me. A partir desse dia. A partir desse dia. E todo sempre. E todo sempre. Amém. Diga assim. Eu renuncio o diabo e todos os seus trabalhos. Eu renuncio o diabo e todos os seus trabalhos. Eu confesso Jesus Cristo. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Como meu Senhor. Meu Salvador. E meu Salvador. Deus Pai. Deus Pai. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Para me encher. Para me encher. A partir desse dia. A partir desse dia. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Amém. E assim Eu confesso. E eu renuncio. E eu renuncio. O diabo. Todos os seus trabalhos. E todos os seus trabalhos. E eu confesso. E eu confesso. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o meu Senhor. É o meu Senhor. O meu Salvador. E o meu Salvador. Deus. Como meu Pai Celestial. Como meu Pai Celestial. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Para me encher. Para me encher. A partir desse dia. A partir desse dia. Para todo sempre. Amém. Eu renuncio o diabo e todos os trabalhos dele. E eu confesso Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Deus como meu Pai Celestial. E o Espírito Santo para encher-me a partir deste dia, por toda a eternidade. Amém. Amém. Agora nós vamos pra lá, querido, assistir o batismo dele, ok? We're gonna head that way now to watch the baptism. Now we will start the baptism, okay? Let's go there.